Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Datalogando. Antes de eu apresentar nosso convidado, eu queria apresentar meu co-host aqui, Felipe Minerito. E aí, cara? Opa, tudo bem, pessoal? Feliz em Bom estar aí estar com a de gente volta. hoje aí? Sim, sempre. Temos novidades daqui a pouco, né, Mineiro? Você está representando cada vez mais o Datalogando e vai estar mais aqui com a gente agora, né, cara? Sim, estarei mais presente, estarei tocando muita coisa aí atrás das câmeras também e muitas novidades. E, curiosamente, nosso convidado também estará presente no Datalogando daqui a também pouco, que a gente apresenta aí. aí. Mas antes de começar o nosso podcast, queria agradecer a Big Day, uma empresa de inteligência de dados, inteligência artificial, que trabalha com a gente já faz bastante tempo. Patrocina o nosso episódio aqui hoje, então vou deixar o link deles aqui na tela para vocês acompanharem. E mais alguma recomendação, Mineiro? Opa, não pode deixar de esquecer também do Creator Studio, né? Esse local aqui com os equipamentos e profissionais que a gente precisa para colocar o podcast no ar. Também aparecendo aqui embaixo, onde que tá? Qual tela? Aqui, ó. Aí, ó. @Studio Creators. Mas é Creators Studio. Então, Creators Studio. O Sérgio vai dar um jeito nisso daí pra gente, pra ficar mais fácil, pra todo mundo saber aí. E obrigado, viu, Sérgio? Eles recebem a gente aqui maravilhosamente bem. Então, quem quiser, quem precisar de um estúdio pra gravar o seu podcast também, falem com o Sérgio. Pode chamar de Sérgio também, que já tá tudo em casa aí. Então, gente, queria apresentar o tema hoje que a gente vai falar. A gente vai falar sobre Data Storytelling, a arte de contar histórias com dados. Os dados começaram a trazer cada vez mais representatividade para o cenário de negócios, para o cenário de business, para o cenário de tomada de decisão. E hoje, se você olha os dados e não tem uma história para contar, você basicamente tem uma informação, mas você não consegue colocar essa informação para frente. Então é por isso que a gente trouxe esse tema e trouxe um convidado que eu vou apresentar para vocês depois da nossa vinheta. Roda a vinheta, Sérgio. Seja muito bem-vindo, Felipe Moraes, cara. E aí, meu? Obrigado pelo convite, pra gente trocar essa ideia aí, vai ser bem legal. Deixa eu primeiro apresentar você para os nossos convidados aqui, depois você complementa, que eu acho que é importante. Você tem 22 anos de mercado, teve uma atuação na área de publicidade como planejamento e redator. Isso. Atuando em grandes marcas com Mercedes, Pirelli, Coca-Cola e Bradesco. E em atuação nas agências do Grupo TV1, Nelgama, Publicis e agência Tesla. E é professor de cursos de MBA na SPM, FGV, USP e FAP. Cara, antes da gente começar o nosso tema, quando a gente fala de data storytelling, contar histórias com dados, tem até livro para isso hoje. Então, assim, cada vez mais o tema está recorrente, as informações estão rodando em relação a isso, cada vez mais existe a convergência entre as áreas tecnologia e dados, tecnologia, dados e negócios. Uhum. E a gente sabe que o pessoal de tecnologia tem uma certa dificuldade para negócios e o pessoal de negócio tem uma certa dificuldade para tecnologia. A gente está vendo que essa convergência está acontecendo cada vez mais rápido. Sim. E queria que você explicasse, primeiro apresentasse você pouquinho desse currículo que eu falei aqui, por que você também, trabalhando em publicidade, se interessou pelo tema de Data Storytelling, e depois a gente trazer essa introdução. Já coloquei 2 perguntas aí para você. Legal, vamos lá. Então, assim, você resumiu, né, 22 anos de mercado, trabalhei em várias agências. Desde 2015 eu tenho a FM Consultoria, né, que é a minha empresa, onde a gente presta consultoria para agências, para veículos, para anunciantes, sempre na parte de planejamento e brand. Tem os livros também, né, que eu escrevi sobre planejamento, branding, sobre futebol. Você podia ter trazido um aqui pra gente apresentar um livro teu Eu aqui. pensei, só que eu não tenho nenhum. Porque... Isso não sei se é bom ou ruim, né? Não, é bom pra caramba, mas aqui realmente não tem nenhum, porque assim, autor você ganha 20 livros, né? Exato. Aí é um pro meu pai, pra minha mãe, um pra minha irmã, um pra esposa, um pra não sei o que, senão você vai ver se já acabou. Acabou, os 20 Joga ali vão. naquela famosa livraria online ali, vai aparecer. Exato, vamos colocar coloca Felipe Moraes, aparece lá praticamente todo, só de futebol que ele não tem, que a gente tá fechando o contrato ainda pra soltar. Data Storytelling é um tema assim super novo, né? Apesar de storytelling não é um tema novo, mas usar os dados pra gente construir histórias. Eu acho que assim, eu como planejamento, com a cabeça que eu tenho de estratégia e de branding, é muito difícil eu criar algum tipo de planejamento que eu não tenha, no mínimo, dados que sejam dados do Google de pesquisa. Pesquisa que você entrou no Google e digitou lá, o crescimento do mercado de, sei lá, de carros elétricos, que é o que eu estava trabalhando até pouco tempo. Carros elétricos. Aí você vai ver uma matéria na Exame, vai ver uma matéria no Valor, e é um dado confiável, né? Exame, Valor, Estadão. E você vai
traçar uma estratégia com isso. Isso é muito básico, a gente sabe, mas no mínimo é o começo que você tem que ter como dados. Storytelling é uma coisa que está muito inserida no pessoal de planejamento. Hoje assim, as apresentações que eu faço de planejamento, elas estão muito diferentes do que eu fazia 5 anos atrás, porque hoje eu conto uma história no planejamento, ao invés de fazer o que eu gosto de fazer, o que eu gosto mais, que é assim, qual que é o objetivo, qual que é o cenário, qual que é o público-alvo, tal, você quebrando, né, por mini módulos assim, para você ir colocando. Hoje você tem que contar toda uma história, a marca tá vindo por aqui, então você já vai introduzindo os dados. Então, por exemplo, a gente fez um material ano passado que ficou bem legal, que foi para Yara Fertilizantes. Então a gente veio contando a história da Yara Fertilizantes, não da Yara, mas do mercado de fertilizantes no Brasil, que é o agronegócio, né, que agora está assim, cada vez mais forte, né, 1/3 do PIB do Brasil representa por eles, a AgriShow tá aí, não deixa mentir, né? Então a gente veio contando como é que estava o mercado. Então, ó, até aqui o mercado está assim, então a gente vai entender que a estratégia de negócios e comunicação vai ser essa. Lógico que eu não posso abrir, né, o que a gente estava fazendo. E a partir daqui a gente vai construir, por quê? Porque a tendência e o futuro é esse aqui. Então, assim, tem uma frase que a gente usa muito no mercado, né, que fala assim, em Deus eu acredito, o resto me tragam dados. William Edward Deming. Já usamos essa. Já usamos muitos usamos exemplos ele. aí. E tem outra frase dele que pra gente é... Eu acho que esse cara é um ícone, né, cara? É um estatístico inglês. E ele traz a outra frase que é... Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Exato. E a gente traz um contraponto que o Rodrigo Murta trouxe numa entrevista aqui, que falou, e sem opinião, você é apenas uma pessoa com dados. Exato. Você tem que saber trabalhar. Tem que Então, juntar, assim, tem que juntar as duas coisas. tem que juntar. Eu tenho um primo, que é o geninho da família, Fernando, e ele era CFO de uma mega empresa. Eu sempre brinco com ele, eu sempre falo, eu não falo que a gente é primo, porque senão o que eu vou arrumar de amigo nesse mercado? Que você é primo dele, você não quer me marcar uma reunião e tal. E a mulher dele era gerente de marketing da mesma empresa. E eu sempre conversava, né, a Ju, nossa, a gente se dá super bem, eu sempre conversava assim, aí um dia tava eu e ela, a gente conversando de marketing, assim, ele virou e falou assim, não sei o que vocês ficam falando disso, porque pra mim, sabe o que chega? Um Excel bonito. É isso que vocês acham que são dados? O nego puxa lá o Google Analytics e as redes sociais, traz um Excel bonito e eu fico olhando. E aí ele falou uma frase pra mim, que eu escrevi até um artigo sobre isso, que ele virou pra mim e falou assim, eu vou te dar uma lição. Para de agradar o CMO, começa a agradar o CFO. Porque eu tenho o poder de cortar você. Interessante. E aí a Juliana começou a rir, porque ela ouvia isso todo santo dia. Aliás, porque ela era do marketing da empresa dele. Né? Hoje ele continua na empresa, num outro cargo, e ela saiu. E ela começou a rir e falou assim, ele tem razão. Eu falei, não, mas ele tem razão. Porque não adianta a gente, né, que legal, olha aqui, né, o Google Analytics, crescemos, né, as métricas que a gente brinca lá, que é a métrica da vaidade, né. Crescemos 30% no Instagram, crescemos não sei o quê. E aí? Eu tava numa reunião hoje, a menina virou e falou assim, Felipe, você faz estratégia para Instagram? Eu falei, faço. Ela falou, então, porque, eu tenho aqui 4, 5 mil seguidores no meu Instagram, há 3 anos, nunca gerou um negócio para mim. Nunca. Nunca alguém chegou em mim, eu vi seu Instagram. Pô, e a gente sabe quanto que o Instagram gera de negócio. Sabia que 40% do que aparece no seu Instagram é de coisas que você não segue. Então você tem que começar a ser relevante para as pessoas que não te seguem. O algoritmo fala assim, você fala um assunto e gosta. Porque elas não te seguem, porque a plataforma tem um fator limitante Exatamente. aí de alcance orgânico. Ela faz muito dinheiro. Exatamente, é o business dela, né? Para aparecer também. Lógico. É o business dela, então assim... Lógico, no final das contas, ele é um veículo de mídia, Exato. né? A gente sabe que é social, que tem que, né, que você tem que fazer uma série de estratégias ali diferentes, que não é só um veículo que nem você vai anunciar num UOL, num Terra, num IG, mas no final do dia as plataformas sociais, elas precisam de dinheiro, né? Eu lembro uma vez uma palestra assim, um cara falando que o Facebook, que você ia ter que começar a investir mais no Facebook, né? Porque o Facebook tinha acabado de pagar 16 bilhões no Instagram e no WhatsApp também, né? Que ele pagou isso. Essa é uma tacada que ele fez ali. Vai ter uma hora que ele vai ter que recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir de mídia. Ele começa... Já recuperou, hein? Ah, Ouvi já? dizer aí que ele já Tá recuperou. valendo 3 vezes mais, Já. 10 vezes mais, Cara, se bobear, cara. Tá valendo muito mais. Porque tá. o cara, querendo ou não,
hoje, se a gente falar de... A gente tá até tendo uma discussão de conectores de mídia aqui hoje. É. Se você fala de meta, você tá falando praticamente 70%. Não, Sim. 70% não, porque tem Google também, mas... Google e meta, você tá falando de Sim. o 90% do mercado. Não, eu tava até conversando nessa reunião. O Facebook, né, a gente falando aqui de dados e tal, o Facebook ele ainda é a rede social com mais pessoas cadastradas e a mais acessada, ponto. Mas o Instagram, ele tá dando muito mais resultado. E o que é legal quando a gente fala de storytelling? O Instagram você consegue contar a história da sua marca melhor. Pelos formatos que ele Pelos formatos que disponibiliza. ele tem. Voltamos no tema do storytelling ali. Você estava falamos aqui, é uma coisa meio nova, mas talvez não tão nova. É. Você consegue trazer um histórico? Legal. Onde nasceu? Isso é legal. De onde veio o storytelling? Então, eu acho Data storytelling. tem duas histórias assim, que eu acho muito legais sobre storytelling, né? A primeira delas é quando eu estava assistindo uma aula, uma vez o professor estava falando que o storytelling, ele, na verdade, ele surgiu com os homens da caverna, que quando chegavam no final do dia, eles contavam o que eles tinham feito no dia desenhando na parede. Isso já era um storytelling. E tem um livro, eu vou fazer um jabá, porque é meu irmão, do Rafael Hess, de marketing de conteúdo, que o Hess conta essa história de como surgiu o Guia Michelin, que é o primeiro case de storytelling. Né? O Guia Michelin. O que O acontece? Guia Michelin dos restaurantes? É. Ah, é? É, porque é o Que seguinte, é o fabricante de pneu. fabricante de pneu. Exato. As pessoas não andavam tanto quanto a gente anda hoje. Então o pneu não gastava. O que a gente vai fazer? Vamos criar um guia e entregar para as pessoas saberem que elas podem sair de São Paulo para ir para Campinas comer num restaurante. Porque não se fazia isso. Não se ia, né, hoje é totalmente diferente e tal, mas não se fazia isso. Por exemplo, você pega na década de 60, 70, quando o Morumbi, o Morumbis agora foi construído, aquilo ali era um pântano. Ali foi uma baita de uma estratégia de marketing. O que aconteceu? Uma imobiliária começou a entender a demanda de gente para o Morumbi, mas o Morumbi era um pântano. E os caras, a imobiliária era de Canduva, eles eram dono de tudo, todos os terrenos. O que os caras fizeram? Chegaram no São Paulo e falaram assim, você quer montar um estádio? Tá aqui ó, o terreno. Monta aí. Montou, o pessoal começou a vir, e o Morumbi, que não era nada, virou um lugar que hoje não é, mas na década de 80, era o lugar das mansões, né? Era o lugar onde todos os ricos e famosos moravam. Então, isso também é storytelling, porque o cara conseguiu entender uma tendência, entendeu algo que as pessoas estavam querendo fazer e transformar isso numa estratégia de negócio. Então, o Guia Michelin foi isso. Assim, legal. Vamos mostrar que as pessoas podem ir para as outras cidades, outras regiões. Na época nem era cidade, era bairro, né? Era a mesma cidade, só que você ficava ali no cantinho. E aí você vai indo. Então isso começa a história a contar. E hoje, quando você começa a ver como as marcas contam as suas histórias, é muito legal. Você pega a Apple, né, que é a grande referência. Eu trabalhei para a Samsung e eu via lá relatório de cara do MIT, do ITA, provando que a Samsung, o celular da Samsung, ele é melhor que o da Apple. Se eu chegar, sempre falo isso em sala de aula, se eu chegar para todos os meus alunos e falar assim, ó, vocês têm 20 mil reais, cada um, só que só pode comprar celular. 95% da sala vai querer o iPhone. E o Samsung é melhor. Não é o Felipe falando, é um cara que é PhD em tecnologia pelo ITA. Se o cara que é PhD em tecnologia pelo ITA falar que a Samsung é melhor, não é o Felipe que vai falar, porque o Felipe gosta mais da Apple. Nem gosto tanto assim, mas eu acostumei a usar mais. Só que é a história que eles contam. A Apple e a Nike têm os dois melhores posicionamentos de marca da história. Que não muda faz muito tempo. E não vai mudar. Da mesma maneira brasileira que a Havaianas, que também não muda e não vai mudar. Não vai mudar. Eles tiveram que mudar, né? Eles recriaram ali, né? Eles Não, criaram... o posicionamento é sempre o mesmo. Todo Não, mundo mas usa. eles venderam uma história também que eles reposicionaram. Não, o case de uma marca que era reposicionamento- vista com uns Ah, não, olhos não. e ela- Mas foi por aí isso que eles contou uma colocaram todo. história, sim. Eles usaram, todo mundo usa lá atrás, porque eles olharam e falaram, realmente todo mundo usa. Virou. Porque tem que, uma assinatura de marca ela tem que ser uma verdade de Tem, marca. Não adianta tem. você contar uma mentira. Exatamente. Todo mundo usa, check. É Nike. Qual que é a assinatura da Nike? Última? Just do it. Just do it. Nossa, 200 anos. E da Apple também. Think de frente. Acabou. Então o que acontece? Quando você entra nessa perspectiva, olha a história que se conta baseada em todas as informações que você tem lá atrás. Não, e quando você lê... Eu li o livro do Phil Knight, né? Não sei o que Putz, da Vitória. É muito bom, cara, É esse bom livro. pra caramba. É muito bom esse livro, cara. É legal. E aí eu dou uma dica assim pros alunos. Eles lançaram... Esse é o capa preta. Eles lançaram um capa vermelha, que é um resumo.
eu indicaria comprar o vermelho. Porque o Eu, preto eu eu li o achei- vermelho. É, Eu li o vermelho. tem o preto que é maior. O vermelho é legal porque o preto ele dá uma enrolada. Mas é uma história super legal. Primeiro, o Just Do It, o Phil Knight não queria. Ele não aprovou. Ele não gostou. Só que é o que você falou. O Just Do It é uma verdade. Porque o público da Nike não é o Neymar, o Mbappé. O público da Nike somos nós que de final de semana resolvemos acordar e ir pro parque andar. Então é um movimento. Apenas faça. E eles entenderam o quê? As pessoas queriam isso. Queriam uma marca pra se destacar e tudo mais, né? E aí tem toda a história da Nike, depois tem o filme da Nike que conta a história do Air Jordan, Jordan, que é pra mim um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Aquele filme é maravilhoso, cara. É difícil eu falar, né? Até eu falo pra minha mulher assim, é difícil quando eu falo desse filme do Queen, porque eu sou muito fã Mas dos aí, dois. Aí trazendo aqui tá a visão da Nike, cara, porque o Air Jordan se tornou uma marca muito forte também, tão quanto com a Nike. É um Você spin-off, quer um- né? É um todos os spin-off. materiais. Não, quer mas que o- assim, Até mas assim, a logomarca cara, você tem um Nike se Air aplica, hoje né? em dia, não é um Nike, é um Nike Air. Não, e tem duas coisas que eu sempre falo E dessa não é marca, swoosh, é o Jordan pulando. É o... falando de storytelling. O Jordan, eu sou muito fã do Jordan, né? Eu nasci em 79, então eu vi o Jordan jogar. Eu ficava de madrugada pra assistir. Cara, Bulls a e época que o Lakers. Bulls pegou o tricampeonato, Nossa. cara, a gente Não, era viciado e nisso. os Todo mundo jogos? jogava basquete nessa época, porque era viciado. Porque não era Lógico. Jordan, era o Jordan Pippen, era aquele time, Jordan, aquele Pippen, Scottman, meu, era absurdo. Dennis Rodman. Que era doidão, Sim. sabe? Cara, eles faziam as histórias deles ali que era Exatamente, maravilhoso. Exatamente. Aí você pegava um jogo, era contra o Lakers do Magic Johnson, que era o melhor jogador da história, até chegar o Jordan, né? Eu costumo brincar que o Johnson é o Zico no Brasil, né? Se não fosse o Pelé, o Zico seria o maior, Exatamente. né? Aí ia jogar contra o Bulls, que tinha o Larry Bird. As finais Esse é o contra o Celtics, Utah. Celtics. O Celtics, Bulls, Celtics. o Celtic. É. Aí ia jogar contra o Utah Jazz, que tinha o Karl Malone e Karl o Malone, Stockton, que foram duas que mandava finais. de 3 absurdo ali, cara. O cara era um Duas monstro, finais. exato. Não, e aquele time de 92 que os caras Nossa. foram pra Olimpíada, aquilo lá deve ser proibido, né? Quando você pega um time que tem Larry Bird, Magic Johnson, Nossa. Michael Jordan no mesmo time, você fala, cara, isso aí não pode. Pippen, absurdo, David cara. Robson. Nossa, não, aquilo ali era proibido. Aquilo ali deve ser proibido. Tudo conta uma história. Só que o Jordan, ele postou, né? Eu sigo ele assim, Horace até Grant. hoje. Nossa, aí você vai começando, a gente vai Não, lembrando das vai das lembrando. personalidades. Não, ali, Charles cara. Barkley, Charles Patrick Barkley. Ewing. Nossa, cara, essa época do basquete era, era maravilhosa, demais, cara. era demais. Estamos na época dos playoffs também de NBA agora. Exatamente. Cara. Mas hoje assim, eu sei quem é o... Eu até esqueci o... LeBron James. LeBron Só James, ele, né? eu sei. Foi eliminado. Ah, não, eu tô Foi. acompanhando. Eu tô É, acompanhando, acabou, eu tô acabou, acompanhando, eu tô eliminado. acompanhando. A gravação foi um dia depois do Lakers eliminado. É, o Golden tá mandando. Tá não- difícil aí. não- Vamos não focar acompanho. por Vamos lá. A gente vai falar de Vamos- basquete senão aqui. a gente vai cara. ficar Toda de a esporte. história do- Então, você chegou Aqui a gente falar entrou de no Air homens- Jordan. A gente entrou Isso, nessa não, questão é do Air Jordan Você mesmo. trouxe Se você os homens pegar... das cavernas, começando a contar a história, você trouxe 2 cases aí, você trouxe o case Nike, você trouxe o case Isso. 3 até, né? Teve o Michelin, teve Isso. case da Apple, brevemente ali. Sim, porque a Apple conta uma história. O da Nike é muito legal a gente contar, porque ele é também baseado em dados, né? Quem viu o filme, por isso que eu tava puxando o filme, vê que assim, que o pessoal tava querendo começar a seguir uma marca, a Adidas tava crescendo, a Adidas tava indo pra cima, e os caras tiveram, o cara até que, esqueci o nome do ator que faz ele, que não é o Phil Knight, é o outro, do filme, que é um ator super famoso, Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. É, o Matt Que ele Damon faz- E o outro que é o presidente, acho que é o... O presidente é o... Jason Bateman. Cara, Não, o Não. presidente Não, é, Jason é o Bateman. Batman. Bateman. Não, é o... Como é que chama? Eles que produziram o filme. É o cara que faz... Que é casado com a J-Lo. Eu tava no South by Ah, Southwest. fez o- Eu sim, tava no sim, South by Ben Southwest. Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck. É ele que faz. Cara, curiosamente, eu tava no South by É Southwest. verdade, né? É verdade. Ia ser a pré-estreia desse filme. Tá. E eu tava passando em frente onde ia ser a pré-estreia. Falei, mas o que tá rolando aí? Falei, vai os personagens, os atores, né, do filme vão fazer o lançamento aí. Falei, vou ficar. E acabei ficando. Então vi os caras na minha frente, assim, cara. Nossa. Foi muito legal. Passou todos Passou eles. a Matt Viola Damon, Viola Davis, Davis, passou é. todo mundo, cara. Cara, eu vou te falar que, assim, eu tinha inveja, mas se tivesse passado o Jordan, eu ia ficar muito pé da Não, vida, ele não passou, cara. não tava, Que né? Não, pena, não passou. Foi que só pena. pra estreia do filme. Nem aparece no Pena. filme, né? Tipo, Mas sempre uma então, aí figura que tá. oculta. Mas é uma forma de você contar a história também. Por Depois quê? eu vou te mandar esse filme do Matt Damon na minha frente, assim você vai ver. É engraçadíssimo, Mano. cara. Por que eles fizeram isso? Também é um jeito de você contar a história. Porque se eles tivessem colocado um ator pra representar o Jordan, que fosse famoso, o foco seria o Jordan e não o tênis, porque o protagonista da história é o tênis.
Ótimo ponto pra gente falar de data storytelling. Achei isso maravilhoso. Aí o que acontece no filme? Eles mostram isso daí. Quando você vê, eu sigo o Jordan no Instagram, ele postou isso essa semana. Eles conseguiram vender $4 milhões de Nike Air Jordan nos 3 primeiros anos. Eles venderam $3 milhões de Nike Air Jordan no ano passado em 5 horas. É absurdo que esse tênis vende. O Jordan ganha até hoje 5% do faturamento. O Jordan ganha até hoje em torno de $100 milhões da Nike só do licenciamento do Nike Air Jordan. Olha o que esse vende. E aí, olha a importância de você ter uma boa história contada. Isso eu percebi, assim, nítido. Lógico que sempre foi uma marca super famosa, uma marca super bacana. Depois que o filme estreou, aqui no Brasil, eu comecei a reparar muito com a minha mulher, né? Eu falo pra ela, assim, um dia eu vou apanhar, porque eu fico olhando tantas pessoas, que o pessoal acha que eu tô olhando, eu tô acompanhando comportamento de consumo. Você planejando, você sabe, a gente faz isso direto. É impressionante, você não consegue andar no shopping mais do que 5 minutos sem ver alguém com Nike Air Jordan. Não fiz esse teste, mas eu tenho certeza que é verdade, cara. Eu falo porque eu fiz. Cara, depois do filme. Eu tô com Nike Air aqui agora. Eu tô com Nike, mas não é o Era. Mas do Jordan eu tenho 3. Eu tenho 2 também. Tudo por causa do filme. Cara, é que assim, olha a história que é contada. Vamos lá. Os caras interpretaram lá atrás dos dados, viram que ia fazer efeito, chamaram o Jordan para ser o protagonista da marca. No filme eles não deixaram o Jordan ser o protagonista e não ia perder a visão do filme. Exatamente. Trouxeram pro tênis e pro criador que foi atrás para contar toda aquela história e tudo mais. Hoje Air Jordan é uma franquia absurda que vende milhões e tudo mais. E, além disso, tem uma visão que você consegue trazer sobre dados em relação a isso. Isso é maravilhoso, cara. Não, e tem outra. A Nike montou na China, porque, obviamente, por dados, montou na China uma loja de 9 andares só do Nike Air Jordan. Não é uma loja da Nike, é uma loja da Nike Air Jordan. Então, tudo isso a gente começa a ver com dados. É recente isso? Agora. Foi esse ano. Mas eu falo que quando uma marca dá certo é quando começa a pirataria, cara. Ah, sim. Porque tem muita pirataria relacionada ao Air Jordan, porque todo mundo quer ter. Sim. Você assistiu o Casa Gucci? Tem uma cena sensacional disso, né? Quando a mulher, né, que é a Lady Gaga que faz, quando ela chega em casa e que ela vê que a empregada dela tá com uma bolsa da Gucci. Aí ela olha e fala assim, não, peraí, você não tem dinheiro pra comprar uma bolsa da Gucci. Aí a mulher fala, não, mas eu comprei em tal lugar. Aí ela vai atrás da pirataria. E aí o Maurício Gucci fala assim, não, mas quem tá falsificando é uma pessoa que nunca vai ter, ela tem inspiracional de ter, mas ela nunca vai ter essa marca. Então deixa falsificar. E ela fica brava, mas o cara deixa, porque na verdade é isso. Quando você tem um negócio falso, porque você não tem. Agora, quando a gente começa a pensar toda essa parte de dados, assim, tal, do Jordan não fazer isso, por que o Jordan foi escolhido? Se a gente for... Que aí também, assim, os dados eles ajudam a gente bastante, mas a gente precisa ter interpretação deles. Sem dúvida. No filme mostra, em termos de dados, o Jordan não era para ter sido escolhido pela Nike. Não era. É verdade, cara. Na verdade, não era a Nike que escolhia ele, né? Ele que acabou escolhendo, né? Exatamente, foi ele que escolheu. A briga de marcas, mas tem as reuniões ali do comitê, que eu lembro que o Matt Damon ele tá numa tela como se fosse aqui, e tem um monte de nome de jogador. Esse jogador, quantos pontos ele fez, quantos jogos... Os dados estão tudo ali. O Jordan não tá. Inclusive, ele fala do Jordan e os caras dão risada da cara dele, porque o Jordan era um moleque, né? Só que o que acontece? Quando que ele escolhe o Jordan? Numa jogada. Aí, né, acho que todo mundo já viu o filme. Mas é numa jogada, que ele fica... Ele pausa no ar, ele né? pausa, volta, ele fala, cara, esse cara é diferente, porque essa jogada aqui não é. E é isso. Então, essas decisões são tomadas. Porque na época, eu não lembro, mas era New Balance que dominava a NBA, não era? Eu acho que Adidas. acho que era All-Star, né? Era Adidas e a Converse. Adidas e Converse, que a é Nike verdade. compra, né? Depois. E tem assim, por exemplo, né, ainda falando, tem uma cena que pra mim do Jordan assim mostra o que o cara era e muito alinhado a dados. Era um playoff contra o Utah. Faltava acho que 5 segundos pra acabar o jogo. Falta pro Bulls. O que você vai fazer? O time inteiro, o técnico chama do Utah, falou assim, vai pra cima do Jordan. O Jordan chega pro Paxson, que era o cara que menos acertava, que era o menos... E fala, a bola vai pra você. Os caras Cara, eu tô lembrando dessa cena, cara. Não, eu tô lembrando dessa cena, cara. Você vê depois, ele vira pro cara, faz um sinal. O Pippen pega a bola e faz assim. Quando o Pippen ameaça, vai o Utah inteiro pra cima do Jordan, porque é óbvio
porque uma bola daquela é em cima do Jordan. craque, né? O cara é o Pelé do basquete. O cara faz assim, o Paxson pega, pum, o Bulls vira. Por que essa decisão? Porque com certeza o Jordan pensou, cara, é o último cara que os caras vão. Porque eu tenho mais pontos, sou mais o Pippen do meu lado, o Rodman do meu lado, que era super famoso. O Rodman era mais famoso por fora das quadras do que dentro. Mas então, Mas isso quem decidiu essa jogada foi o próprio Jordan. Foi o próprio Jordan, não Foi o foi próprio o Jordan. Phil Jackson. Eu li o livro, indico aqui pra todo mundo, que é um MBA de gestão de pessoas que chama-se 11 Anéis, que é o livro do Phil Jackson. Que o Phil Jackson ele ganhou 11 anéis na NBA. Phil Jackson, pra quem não sabe, era o técnico, coach do... Isso, ele ganhou 3 Exato. como jogador, ganhou acho que 4 com o Bulls e ganhou 5 com o Lakers. E hoje ele é presidente de um time e tal. Ele não era, ele foi técnico do 6 do Bulls. Ele é o tricampeonato do Bulls, ele é o técnico. Mas depois ele continuava técnico nos outros 3. Sim, ele continuou. Então acho que foram 6 no Bulls. Ele Acho que voltou, ganhou porque dois teve uma época que o Phil Jackson saiu e o Jordan falou, só volta se o Phil Jackson Pode ser, voltar. mas ele ganhou 2 com o New York Knicks como jogador. Como Foram jogador. dois. Como jogador, sim. Agora, Foram como dois, técnico, ele ganha depois. com o Bulls e com o Lakers. Sim, acho que foram 6 Lakers, 2 e deve ter sido... Cara, Data Storytelling é maravilhoso, que a gente tá com- falando. Olha, é isso que é legal, porque a gente tá falando que a gente ama, a gente tá contando história de dados em basquete, que os 3 amam basquete aqui, a gente tá fazendo um Mas puta você acha papo que legal, os caras tomam uma decisão como? É tudo baseado em dados. E se a gente estiver falando coisa errada também aqui, Não, pessoal, não tem não, problema. Acontece, a gente pode Errar validar essas depois. informações, A pode Copa ser que... do Mundo, eu não lembro que país que foi, que os caras colocaram como se fosse um GPS no jogador, alguma coisa, e os caras tomavam decisão de tirar o jogador baseado na performance dele dentro do jogo, com dados. Você tá me trazendo uma outra visão. Você lembra o Kaká? Teve um corte de podcast que ele falou que qual é o tempo que um jogador de futebol fica com... Eu vi. Ele fala, cara, é 1 minuto e meio. Não dá 2 minutos. Não dá 2 minutos. Não dá 2 minutos. É verdade. E a hora que você olha, 90 minutos de jogo, um jogador, ele fica com 1 minuto e meio, você não tem essa imaginação. Não. Você olha e fala, cara, olha essa informação que é importante. E aí, será que isso daí a gente não pode trazer pra contar uma história? Será que ele vai ser mais famoso, menos famoso, vai fazer mais gol, menos gol, mais assistência, Com certeza. mais falta? Você consegue ter tirar isso daí baseado no tempo que o jogador fica com a bola, cara. Você acha que o Real Madrid pagou 400 e poucos milhões de reais no Endrick? No Endrick. Só porque viu ele jogando? O cara deve ter feito um estudo de dados do cara, de quanto que ele joga, quanto que ele corre, quanto que ele chuta, quanto que ele marca, quanto que ele... Pra pagar 400 milhões de reais no jogador. Ele sabe o valor que ele gera pra ele. Era o Cristiano Ronaldo, Tem o ele risco, tinha um tem o aplicativo risco. disso. Lembrei, Mas, cara, na Copa eu sou palmeirense, eu li o livro do Abel, do Abel. e é um storytelling absurdo que ele tem Sim. ali. Porque ele fala, cara, antes de ele entrar em campo, ele faz uma análise de dados em todos os jogos, todos os jogadores, individual. Sim. Ele e o time dele. Ele não vive sem o time dele. Porque ele tem um time ali que faz todas as análises, faz todas as visões, traz tudo. Por que o Palmeiras está ganhando tudo agora? Não é simplesmente um bom elenco. Também. Não Isso é só ajuda. dados também, tem um pacto também ali. Né? Olha lá. É. Tem uma bruxaria. Eu vou te Existe falar um uma sobrenatural, bruxaria. Eu vou existe te um falar sobrenatural ali. O segredo do Abel não é esse. O segredo do Abel, pode jogar aí no Google, foi que ele pegou e falou que ele leu o livro do Tele Santana pra fazer. E Olha o clubismo agora aí. Não, ó. é porque o livro do Tele Santana, o cara que escreveu, ele é muito top. É mesmo. Por acaso legal. fui eu. Mas tudo bem. Não, Hora do um jabá. negócio, é um negócio engraçado, porque esse dia assim, o celular não parou, porque ele ao vivo, ele pega na Sport TV, ele fala assim, eu gosto muito de ler, inclusive ele fala que teve um jogo do Corinthians, que o Palmeiras ganhou do Corinthians, de uma jogada que ele leu no livro do Guardiola, a jogada que o Guardiola fez, e ele treinou e fez. É mesmo, cara. Olha que E legal. tem pode jogar no Google que você vai ver. Ele tá dando uma entrevista no Sport TV, ele fala assim, eu gosto muito de ler e tal. Inclusive eu comprei o livro pra ler sobre o maior técnico do Brasil. Aí ele pega assim atrás o livro do Tele e põe assim. E é o teu livro? É o meu livro. Que legal, cara. Cara, você não tem ideia o que isso aqui... É mesmo. Nossa senhora, no dia? Maravilhoso. No Maravilhoso, dia? Porque cara. muita gente me conhece por Cara, causa disso. a gente tá falando de bastante storytelling. E a gente falou sobre Endrick aqui. Eu adoro esse podcast que a gente vai entrando em temas aqui cada vez mais Não, a maravilhoso. gente tem um roteiro, mas vai desviando e tal. Quando a gente fala de storytelling, o Endrick é um cara que tá fazendo storytelling bacana. Tá? Porque ele começou lá atrás na base do Palmeiras, depois veio pro Palmeiras, começou a conquistar a torcida. E ele foi campeão e tem aquela foto memorável dele aí. Com a seleção. Com a seleção que parece o Pelé. Então todo mundo já fez a referência e falou, cara, nós estamos carentes de título de mundial. Chega um cara que tem uma foto que tá parecido com a do Pelé. Traz aquela esperança pro brasileiro, a gente ganhar novamente um campeonato e tudo mais. E agora ele foi para a seleção. Uhum.
E ele, pra mim, é um dos caras que mais faz storytelling na vida. Ele deve ter entendido que ele não era ainda famoso, ele tá indo pra Europa, ele... Qual era o jargão dele agora que ele fazia gol? Prazer. Ele fazia a mão, tipo, você não viu essa daí? Não. Prazer, tipo, sou o Hendrick. E ele começou a gerar esse jargão, foi o mundo inteiro. É. Qual é o problema que o Vini tá vivendo na Europa agora? Racismo. Racismo. Chamaram ele de macaco e tudo mais, isso e aquilo. Qual é a comemoração nova do Hendrick? Nesse Ele jogo fez ele fez ele falou que foi do gorila, né? filme do King Kong que ele assistiu ali, que ele imita o King Kong. Pra mim, esse cara, mas cara, ele é muito ele bem cria uma assessorado. marca em cima disso. Porque o que acontece? Hoje o maior problema na Espanha, não posso, é o racismo em cima dos jogadores negros. O que ele tá fazendo? Ele é um jogador negro, que ele tá fazendo esse bater. Por quê? Porque em cima disso ele vai tentar tirar todo esse preconceito que tem em cima de um jogador negro. Então, assim, se a torcida fizer, tá gerando marketing para ele. Não tá mais querendo prejudicar. O que vai acontecer? Se Deus quiser, vai todo mundo parar de fazer esse... Cara, a torcida do Barcelona parou de pegar no pé do Daniel Alves. Quando jogaram uma banana, ele pegou a banana e comeu. Ele comeu. Preconceito é ridículo, mas é isso. Tudo, você tá vendo? Tudo que a gente tá falando aqui, tudo gera storytelling. Tudo que a gente começa a ver. Eu fui, há uns 2 anos atrás, eu fui numa imersão. Eu amo Montblanc, pra mim é a marca mais legal que tem. Eu fui numa imersão na Montblanc aqui do Shopping Guatemi. A sócia da minha mulher, a Manu Berger, tava fazendo essa imersão. E aí, eram várias lojas, mas ela falou, na Montblanc eu deixo você ir. Cara, eu ia lá do lado, assim. Na Montblanc, deixa você ir, é maravilhoso. Não, é que a Manu é um amor de pessoa, eu adoro ela. E é uma tiradora de sarro, assim. Aquela pessoa sarcástica, assim, que você tá vendo, ela tá tirando sarro da sua cara e você não tá percebendo. E ela falou, não, né, você deixa. E aí a gente do lado, assim, né, a gente tem uma amizade, ela é sócio da minha mulher um tempo, super amiga da minha mulher. E aí o cara chega assim, ele tira uma caneta da Montblanc e ele fala assim, essa caneta aqui custa 80 mil reais. Aí eu cutuquei a Manu e falei, Manu, cara, pra caramba, né? Ela, nossa, 80 mil reais eu nunca pagaria. 2 minutos ele contando a história da caneta. A Manu olhou e falou assim, puta, eu acho que eu vou comprar. Ela acabou não comprando, mas ela pensou. Porque o cara pega a caneta e ele fala assim, tá vendo essa caneta? Esse vermelho aqui, ele representa... Era uma caneta com... a inspiração era Veneza. Então esse vermelho representa a bandeira de não sei o que. E esse dourado representa não sei o que. Isso aqui representa não sei o que. O cara começou a contar uma história tão absurda que você olha e fala assim, essa caneta não tá cara. Ela não tá mais cara. Tem muita história por trás disso, Tem né, cara? muita. Tem um livro que eu tô lendo que chama Histórias que... Como é que é? Depois eu pego aqui histórias que marcam, alguma coisa assim. E a menina tava contando que o marido dela, a autora, né? Ela contava que o marido dela não comprava nada. Não comprava nada. E que ela foi fazer uma viagem com ele. E aí ela falou que tava numa loja de departamento e que ela saiu andando. E quando ela voltou, ele tava parado ouvindo um vendedor. E ela falou assim, ele nunca fez isso. E aí o cara pegou e comprou 2 perfumes. Acho que custava $60. Não era nada absurdo. Ele comprou 2 perfumes. Falou, onde você comprou? Ela falou assim, não, ele contou uma história maravilhosa. Aí ela tava escrevendo livro sobre storytelling. Falou, eu vou ver o que esse cara falou. E aí ela foi. Sem ela falar que era mulher. Ela falou assim, me explica desse perfume. Ela falou assim, cara, eu não comprei. Ela falou, eu não comprei o perfume porque ele já tinha comprado. Porque a história que ele contou foi tão sensacional, da inspiração daquele perfume, do frasco, da onde vem e tal, que não tem como você não comprar. Isso é storytelling. Agora é lógico, onde é que os dados entram nisso? É lógico que o cara falou assim, vamos lá, quem é o público desse? 72% é homem, 32% desses homens são casados, não sei o que. O cara tem o perfil ali. Ele sabe. Ele falou assim, cara, é esse cara. Esse é o cara que eu vou falar. Então, a gente tá contando histórias com dados, porque dado hoje, eles estão muito disponíveis. Sim. Né? Assim, você pega a galera da década de 80, 90, imagina como esses caras conseguiam dados. Hoje, é o que eu falei, mercado de carros elétricos que eu tava estudando. Cara, eu ia fazer um planejamento, em 1 hora eu tinha uma quantidade de dados absurdo, só sentado no Google.
É lógico, tem muito mais coisa para ver, tem muito mais ferramentas, tem um monte de pesquisa, tem uma série de coisas para você ver. Mas só de você sentar no Google, você já tem essa quantidade de informação. Eu tava, semana passada, um amigo meu me ligou e falou assim, cara, você tem acesso ao Comscore? Eu falei, putz, não. Você conhece alguém que tem? Eu falei, não. Explica pra galera o que é o Comscore. Comscore é uma ferramenta de mensuração, né, de internet, então mostra perfil de acesso a site, quantas pessoas entram no site e tal. Eu falei, cara, não tenho. Ele falou, pô, porque eu preciso de uma pesquisa assim, assim, assim. Isso foi na sexta-feira. Aí sábado de manhã eu acordei assim, um grande amigo, eu falei, cara, eu vou ajudar. Peguei e comecei. Perfil de como as pessoas usam rede social no Brasil, perfil de acesso, algumas ferramentas que a gente tem, ela tem a versão paga, a versão gratuita, comecei a pegar a versão gratuita e tal, fiz um slide para ele de 30, uma apresentação de 30 slides e mandei. Isso no sábado agora. Segunda-feira de manhã ele me ligou e falou, meu, se eu tivesse pego no Comscore não tinha essa informação, cara. Isso, nossa, que legal, você tinha informação pra caramba. Eu falei, Sérgio, foi uma hora no Google, cara. Nada disso aí que você tá vendo é segredo. Não, mas eu vi que você usou ferramentas. Eu falei, mas você a SEMrush, a SimilarWeb, ferramentas, a versão gratuita. Eu entrei lá na SEMrush, digitei as palavras e comecei a puxar. No Google Ads e tal. A importância da storytelling, né? Quando você tem esse background, você sabe que você quer a pergunta certa. Mais uma vez. Exato. Você entrou num ponto que a gente ia abordar. A gente tava contando. A gente ficou a maior parte do tempo aqui contando os cases. Cases de sucesso, né? Sempre quando funcionou. De storytelling, muito mais storytelling do que simplesmente só data storytelling. Mas existem desafios para chegar nessa construção dessa história, de conseguir chegar nesses dados e conseguir contar essa história com essas informações. E você trouxe aqui a questão de ferramentas, mas conta pra gente também uma parte de desafios e ferramentas. Então, acho que o que o Bruno falou é perfeito. Assim, se você não tem a pergunta certa, você vai sair procurando um monte de coisa. Então, assim, quando eu falo, mercado de carros elétricos no Brasil, é uma coisa muito ampla, né? Cada momento eu tinha que achar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente foi fazer aí posso falar porque foi publicado. A gente foi fazer um post sobre... eu trabalhava para a BYD. Então, a gente foi fazer um post para saber como que a BYD estava em relação ao mercado de autos. E a gente achou uma pesquisa super bacana, muito recente. A gente fez esse post no comecinho de março. Essa pesquisa tinha saído depois do carnaval, quer dizer, 10 dias. Mostrando que dos 10 carros elétricos mais vendidos no Brasil, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto era BYD. Então eu sabia a resposta, eu sabia a pergunta, fomos atrás do dado, né, ao mercado. Legal. Aí a gente foi fazer assim, agora vamos pegar o Song e vamos falar as vendas do Song, que é a SUV deles híbrida. Aí já não dava, por quê? Porque a Raval da GWM, que é a principal concorrente, vendia mais. Então eu podia falar alguma coisa, só que o dado falou assim, não, cara, se você falar isso aqui tá errado. Vai ser rebatido. Vai ser rebatido. Então, o desafio grande não é tanto achar o dado, porque é o que eu falei, a gente tem muita ferramenta hoje para achar, pagas e gratuitas, muita matéria, porque isso pra gente de planejamento é ótimo, principalmente para quem não trabalha nas grandes agências, que não é a grande maioria dos citários, né? Porque, assim, quando você trabalha na DM9, na UMAP, na Macan, as coisas ficam mais fáceis porque você tem acesso à ferramenta que você quiser. Global, inclusive. Global. O que você quiser. Né? Eu trabalhei na Publicis. Montar uma plano de mídia na Publicis era muito fácil. Eu apertava meia dúzia de botão. Porque eu tinha... Ali a ferramenta era só... eu quero mulheres... Audiência, você sabia tudo. Tudo. A gente precisava defender assim... Vamos fazer uma campanha no Jornal Nacional. Vamos defender. Eu tinha tudo. Sabia? Quantos homens assistiam, quantas mulheres, aí desses homens, quantos eram casados, quantos eram solteiros, quantos tinham filho, quantos trabalhavam, quantos não sei o quê. Você tem TGI, né? Você tem tudo. Frequência, alcance, gente, tá tudo ali, cara. Você apertar a meia... Agora pega uma agência pequena que não tem isso. Consegue. É tirar leite de pedra, cara. Não, eu sofri isso, porque eu tava na Publicis, aí, né, a gente sabe como é o mercado, você perde uma grande conta, se você trabalha pra conta ou não, tá nem aí, perder uma conta... Publicis mandou 100 pessoas embora com a perda de um gigante, e que não era Nestlé, porque eu trabalhava para Nestlé. E aí eu fui para uma agência pequenininha para atender Camisaria Colombo, que queria fazer TV. Só que a agência não tinha nem começo do que você fazia. E não tinha esse acesso à informação que a gente tinha hoje, assim, a gente já tinha, isso foi em 2006, então já tinha Google e tal,
mas não tinha tanta informação disponibilizada. Então, assim, você tinha que ir atrás. O único lugar que você tinha de referência era ligar para os veículos e pegar o Media Kit deles e acreditar que aqueles dados que estavam ali eram verdadeiros. Era isso que você tinha, hoje não. Então, quando você tem acesso a isso, é muito interessante essas ferramentas. Então, assim, primeira coisa, o que eu quero saber? Né? Então, no caso da BioID era isso, eu precisava saber quais eram os carros elétricos mais vendidos no Brasil. Legal. No caso da Camisaria Colombo, era assim, onde que o homem classe C de 18 a 40 anos está? Que ano mais ou menos foi isso? Isso 2006. Então, tem esse fator de Entendeu? tempo e ferramentas disponíveis no momento. Né? Porque a Camisaria Colombo, ela é... Em 2006, as agências na época já tinham bastante informação. Não, as grandes. As pequenas não. Por isso que eu falei. Eu saio da Publicis em maio e começo na Toro, Agência Toro chama. Em, 15 dias Tira depois. leite de pedra, cara. Então eu saio de um lugar onde eu apertava isso, cara. meia dúzia de botão e sabia a informação, para um lugar que não tinha. Aí você tinha... O que fazia? O que a gente vai fazer? A Globo a gente não tem verba. Tá bom. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a Band, vai fazer a Record e vai fazer Rede TV. Então tá bom. Aí ligava pros executivos e falava, cara, eu preciso do Media Kit aqui porque o meu público é homem, tal. E às vezes nem era o homem. Quando eu trabalhei pra Mercedes, a gente fazia a campanha da 6080, uma campanha mais voltada pro homem. Até o dia que a gente chegou na concessionária, o cara falou assim, legal. Só que deixa eu falar uma coisa pra você. O homem compra o carro pra mulher. Por quê? Porque ele sabe que a mulher tem a responsabilidade de trabalhar, de pegar o filho, de final de semana é a mulher que vai pra casa da praia e tal. Então ele quer deixar o carro com ela porque é mais seguro. Ele fica com outro. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é, né? A gente é casado aqui. Vocês têm coragem de comprar um carro sem avisar sua mulher? Chegar em casa. Você sabe a dor de cabeça que vai ser depois, né, cara? A única chance de eu fazer isso é comprar exatamente o carro que a minha mulher quer. Ou melhor. Não, se eu chegar em casa com uma Território preta, a Ford Território preta... Você já sabe, Isso, não vou ter problema nenhum. Tirando esse carro, não vai. Então, o que o cara falou, ele falou assim, então a mulher, ela vem, ela decide a cor, ela decide o que ela quer de opcional, ela decide tudo e ela que vai usar o carro. Você vai fazer campanha pra homem? Esse é o dado. Tá aí. Teve um outro case, assim, super legal, que foi... Esse, pra mim, foi o principal desafio. Por isso que eu falo que a Mercedes foi o lugar mais legal que eu aprendi, que eu trabalhei, porque foi a maior escola com anunciante. A gente tava pra lançar o Smart. Tá. Pô, você vai vender um carro que é um sucesso na Europa, mas aqui no Brasil, nada. Carro que só cabe 2. Pra um público, num país... É caríssimo. Caro pelo que ele entrega. Você tá numa cidade, aí vamos falando de dados. Você tá num país onde a média, na época, eram 4 pessoas por família. Hoje caiu, acho que pra 3, mas na época eram 4. Como é que você vende um carro num país com 4 pessoas, o carro vende 2, sendo que tinha um monte de carro no mesmo preço. Aí, esse carro, o carro é colorido, o carro é bacana, tal. Quem que é o público do carro? O público do São Paulo Fashion Week. Isso foi decidido na agência. Chutou. Isso foi decidido na agência. Olho no lance. Na agência. O São Paulo Fashion Week isso foi 2010, então tava na auge. Então assim, quem que é o público do São Paulo Fashion Week? Pessoal ligado à tecnologia, à inovação, a galera que tá... Moda, descolado, tal. Aí eu tenho um amigo, a gente era mais próximo, né, o Sérgio Lage, que é professor da SPM, ele escrevia para um site chamado Fashion Bubbles, que é o principal site. E às vezes você dá sorte, né? E aí eu tô defendendo a campanha, a gente não tinha dados e tal. O Sérgio me escreve um artigo, uma porrada de dados sobre o público fashion ligado à tecnologia. Como que eles usam o celular, como é que eles usavam o aplicativo, como é que tava usando rede social. Cara, eu era agência digital da Mercedes. Pô, isso aí caiu. Eu lembro de eu ligar pra ele e falar, Sérgio, você não tem ideia o quanto eu amo você, cara. Porque eu precisava de um negócio e acabou de escrever um texto. Não, você quer mais dado? Quero. Ele mandou um monte de coisa, ele mandou um monte de estudo que ele tinha. Pra você escrever um artigo, você precisa ter embasado, cara. Entra uma revolução hoje, né? é. Todo mundo consegue chegar nessas informações. Exatamente, hoje, mas na época a gente não conseguia. É que ele tinha, porque ele trabalhava, ele fazia, como ele era professor, ele é até hoje professor de comportamento de consumo da SPM. Então ele faz muita consultoria para empresas sobre comportamento de consumo. Então ele tem acesso a muita ferramenta, acesso a muita pesquisa. E ele mandou um monte de coisa pra gente e tal.
Pô, legal pra caramba, fizemos uma campanha, levamos na Mercedes pra apresentar, os caras da Mercedes olharam e falaram assim, não tem nem o que falar, põe na rua agora. Amamos a campanha. Aí a gente pegou e foi na loja da Smart. Agora vamos apresentar pro Martin, lembra até hoje, o cara é gente boa pra caramba. Olha a história do cara. O cara foi 22 anos diretor de CRM da Mercedes. E a Mercedes deu um presente pra ele. A Mercedes mandou ele embora pra ele abrir a loja. Então ela falou, eu vou te mandar embora, você ganha todo o seu fundo de garantia e nós vamos colocar você como coisa. Quando você tem o dono de uma concessionária que foi 22 anos CRM, cara, ele mostrou isso pra gente. Ele tinha uma planilha de Excel que ele mostrava o dia que vocês entraram lá, ele mostrava. Então o Bruno entrou, o Bruno e o Felipe entraram aqui. Eles entraram no dia 30 de abril, às 3 horas da tarde, saíram às 3h30. Estava chovendo, o Bruno viu um anúncio na televisão. Ele sabia tudo, os caras. Aí ele chegou pra gente e falou assim, pô, a campanha ficou bonita pra caramba, pode jogar fora. Não é esse o público. Não é esse o público. Quer que eu te mostre? Aí ele abriu a planilha. 70% das pessoas que compravam o Smart eram homens de 50 anos, como o terceiro carro. E eu ia vender o carro para um público, uma jovem de 18 anos. E aí tem uma cena que eu falo, cara, tem coisa que acontece na nossa vida que é Deus, né? E a loja tinha um mezanino, a gente tava na reunião com ele no mezanino. Ele virou e falou assim, olha lá embaixo. Tinha uma menina de uns 19 anos que ela tava chorando pro pai que ela não queria comprar o carro. Ela falou, é pra aquela menina que você tá vendendo o carro. Ela gritava, eu não quero esse carro, pai, mas esse carro é maravilhoso, eu não quero esse carro. A campanha falava uma coisa, os pais entendiam e levavam lá. Levava. E não era o que Não, e eu- a gente não tinha lançado a campanha ainda, né? A gente Ah, Foi no tá. achismo. tava Foi no achismo. Foi no achismo. Cara, simplesmente, eu lembro até hoje, a gente tinha impresso a campanha. Eu que era o planejamento que fiz a campanha, eu peguei a campanha e joguei no lixo. Falei, vamos começar do zero. Ele falou, amanhã vocês podem sentar aqui, vocês vão aqui. A gente começou a ver lá dentro. E que realmente era aquilo. Então a gente ia fazer uma campanha totalmente baseada, sem dados, ia contar toda uma história, umas campanhas legais pra caramba. Inclusive teve umas que depois teve problema com o carro, não foi. Tinha umas que a gente ia até pegar um público mais jovem e tal. Mas ia contar uma história totalmente errada porque a gente não tinha o dado pra embasar. E o cara tinha. Então o cara mostrou pra gente, ele falou, tá aqui, é essa menina que você quer vender o carro. E fazer na unha. Ele colhia esses dados na unha. Na unha. Naquela época ali, né? Na Pelo unha. Mas que esse você que é o tá falando. ponto. Hoje em dia, quando a gente fala de dados, não preciso ter tecnologia, você não precisa. Você Não precisa ter informação. Se você tem informação e entender aquilo lá, você consegue entregar uma campanha. Exatamente. Tem um amigo meu, Fernando Kimura, que ele conta uma história super legal. Que ele fala o seguinte: toda sexta-feira ele tinha. Ele brinca que era um toque. Toda sexta-feira ele pedia a mesma pizza com uma garrafa de Coca-Cola na mesma pizzaria. Uma sexta-feira não pediu. Não, ele simplesmente fazia. Ele ligava, o cara falou assim: oi, Fernando, tudo bom? É o mesmo pedido? É o mesmo pedido. Pronto. Pronto. Aí ele foi, pizzaria na esquina da casa, ele falou: eu vou ver o que o cara tem. O cara tinha um sisteminha que o telefone ligava no computador. Já sabia todo o histórico. Exatamente. Então quando tocava o telefone. Mas esse é o grande problema, principalmente dos PMS. Porque, por exemplo, cara, você liga uma pizzaria toda semana. Se você não ligar um dia, você tem que mandar mensagem para aquela pessoa saber o que aconteceu. Exatamente. Sabe? Porque, peraí, você tá comprando comigo 2 semanas. Eu tenho que aumentar teu ticket aqui dentro. É. Você não quer pegar uma coca agora? Você não quer pegar... Manda um presente pra pessoa. Exato. Começa a entender esse comportamento e usar em seu favor para você aumentar teu ticket. É. E baseado no dado. E é o que ele falou, era um sisteminha simples, não sei quanto o cara pagava, não era muito caro. O que acontece? Tocava o telefone, antes do cara atender, Já sabia já tudo. aparecia na Bina. Fernando Kimura. E hoje em dia, cada vez mais, nós vamos querer isso. Por isso que eu falo, a briga dos cookies lá. Ah, mas eu não vou abrir meus cookies porque vão saber minha informação. Eu falo, eu quero que saibam. Porque eu prefiro que vocês ofereçam alguma coisa que eu queira do que o que eu não queira. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tudo bem que é uma geração cookies, está vindo agora, todo esse... Mas eu falo, cara, eu quero passar minhas informações para cada vez mais vocês entenderem meu comportamento. Exato. Ah, daí tem toda aquela prerrogativa, briga, mas você vai compartilhar teus dados. Eu não quero entrar nesse cenário, eu quero entrar no cenário de comunicação. Lógico. Todo mundo quer isso. Por que a Amazon explodiu? Cara, você faz uma compra na Amazon com 2 cliques. O cara te oferece isso. Fora que que você compra e os produtos depois, você vai comprando na sequência, né, velho? Exato. Não, eu escrevi um artigo, saiu hoje no Promovil, que eu escrevi ontem, até me surpreendeu A que gente saiu vai hoje. colocar aqui o link em É. algum lugar desse artigo aí também, para vocês verem aí. Que é baseado numa pesquisa que saiu no mercado de consumo. Então, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu escrevo meus artigos, eu
Eu leio pesquisas, leio dados e falo, agora eu vou escrever interpretando isso. O segredo da Shein não é produto, é tecnologia. O algoritmo dos caras é tão top que eles analisam o mundo inteiro. Imagina, são 121 milhões de acessos por mês na Shein. Isso segundo o SimilarWeb, que eu acho que é mais. Porque eu peguei o dado do SimilarWeb gratuito. Então eu acho que é mais. 121 milhões de acessos por mês no mundo inteiro. 10% está no Brasil. O Brasil é um grande mercado para eles. Segundo. Né? 8 bi de venda. Só Estados Unidos com 30 bi que eles passam. Então, nos Estados Unidos eles venderam 30, o Brasil 8 bi. Nossa. Então, olha o tamanho dos caras. Sabe quanto que a Renner vendeu? 11. A Renner é o maior varejista do país. Com 412 lojas os caras da Renner. E a Shein está há quanto tempo no Brasil? 2, 3 anos. Pois Há é. 2 anos, há 3 anos Renner? atrás. É o que eu coloquei no artigo. Há 3 anos atrás, a gente falava do AliExpress e do Shopee, não da Shein. Exato. Você não falava da Shein. A Shein hoje vende 8 bi. A Renner, com quase 600 lojas, que tem a Renner, Kamikado e tal, quase 600 lojas, vendeu 11. Os caras venderam 70% do Cara, você cruzar a informação do usuário, você entender o que ele quer, você consegue cortar caminho, cara. E aí, o que eles fazem? Então, olha né, vamos usar aqui os dados com storytelling. O que eles fazem? Eles pegam, analisam o dado de todo mundo, aí eles entendem qual é a tendência do produto, mandam fazer 200 peças, vende naquela região e baseado nisso, eles mandam fazer mais. Maravilhoso a estratégia deles, cara. E chegar num ponto, a gente já está quase na parte final da entrevista. A gente viu desafios do passado, toda uma evolução do que a gente tem hoje, que é muito mais informação que baseia para a gente contar essa história. E o que você imagina de futuro? Ferramentas de inteligência artificial bombando para todo quanto é lado. E mais o que você imagina que vai ser o futuro disso? É mais um papo que vai falar sobre inteligência É artificial. mais um papo. Não tem como fugir. Mas assim, se você começar a pegar todas as ferramentas, a quantidade de informação que eles conseguem passar e trazer, eu acho que o futuro é o seguinte, não vejo inteligência artificial substituindo publicitário. Eu vejo o pessoal da redação maluco, né? Eles vão... Não vai substituir. Acho que vai otimizar. Vai otimizar. Quanto mais você conseguir otimizar o dado e trazer um negócio mais mastigado, porque a gente sabe como é a correria do dia a dia, não dá pra ficar... não dá pra você fazer o planejamento clássico de você ir pra rua, conversar, não dá. Então, quanto mais você otimizar, melhor. E as tecnologias estão aí pra isso, né? Assim, eu lembro na década de 90, eu ia com meu pai e com a minha mãe no supermercado, era 3 horas no supermercado pra fazer a compra do mês. Ontem eu tava... Hoje em dia tem um minuto pão de açúcar lá da tua casa que você vai comprar o que precisa e volta. Nem- Hoje em dia tem um mercado dentro do teu prédio. Tem um mercado dentro do seu prédio. Ontem eu fui tomar banho e minha mulher falou assim, você tá sem Coca-Cola, né? Eu falei, tô. Eu saí do banho e tô com o interfone. Aí ela virou e falou assim, desce lá pra pegar. Enquanto eu tava tomando banho, ela pegou no Rappi e pediu. Em 10 minutos chegou em casa. Menos de 10. Menos de 10 chegou em casa. Então, essa tecnologia que facilita. Né? Eu lembro assim, a gente vai pegar táxi, tinha que ficar parado na esquina, dando sinal. Cara, você tá na sua casa, você fala, vou sair, você chama o Uber, você desceu no elevador, o Uber tá na porta da sua casa. Então a tecnologia vai ajudar muito. E quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser a história que a gente vai contar. A gente vê aí a história que a reserva conta, todas essas grandes marcas, as histórias que eles estão contando. A Apple, você imagina, a Apple dentro de uma garagem, o cara vira e fala assim, eu vou bater de frente com a Microsoft, com a IBM. Todo mundo riu da cara dele. O cara bateu. Chegou um momento que a Microsoft e a IBM juntos não valiam o que a Apple vale. Hoje acho que a Microsoft é a terceira e tal, tá chegando perto. Então assim, a gente vai ver, e o brasileiro, principalmente o brasileiro, o latino principalmente, ama história. É o que eu sempre falo, todo mundo aqui conhece a história do Batman. Se amanhã surgir um novo filme do Batman contando que o Coringa matou, seja quem for, cada um conta a história. A história do Coringa a gente viu 200 vezes. Não criaram o filme do Coringa? Criaram o Que filme do foi Coringa. recorde de bilheteria, cara. Foi. Contando uma outra história. Cara, você quer mais E do que faz total sentido com o enredo do Batman, cara. Então, Exatamente. assim, é maravilhoso. Então, a gente vai continuar assistindo E isso. se você pegar as grandes bilheterias, quais são as histórias? Avatar, que é uma história que nunca existiu. A franquia que eu amo de paixão, que é Transformers. Qual a chance de ter um robô de 5 metros de altura que vira um carro destruindo a cidade? Harry Potter, Senhor dos Anéis, são histórias lúdicas que não existem, mas são as grandes recordes de bilheteria.
Porque é isso. Toda a história, você pega, por exemplo, né, amanhã vai fazer 30 anos que o Senna morreu. Então, essa Nossa semana. senhora, é verdade, cara. Essa semana só um monte de homenagem a ele. É. Todo mundo sabe o que aconteceu. Nossa, 1º Isso de é um maio de 1994, 94, cara. foi o segundo dia mais triste, né, da história, Era um porque domingo, teve o Pelé que faleceu. Era um domingo. Era um Nossa domingo. senhora, cara. Era um domingo, ele faleceu. Todo mundo lembra onde tava aqui, cara. Todo mundo. É porque como foi domingo 9 da manhã, provavelmente todo mundo tava em casa, É né? porque era a época que a gente assistia muito Fórmula 1. Sim. Não, essa época, todo mundo acordava Pra assistir o Senna. torcendo pra chover, lembra? Nossa, porque ele destruía Porque na chuva. ele era o único Ele na era um chuva. monstro da chuva, Então é eu verdade. lembro do meu pai me acordando de manhã e assim, tá sol, mas ele vai ganhar. E o cara ganhava. Como que ele ganhava? O Senna, ele era um cara de dados também. O Senna era um cara que ele entrava no carro, ele sabia como tava o carro, ele ouvia. Ele chegava no E mecânico ele e falava discutia com o mecânico. discutia. Isso era maravilhoso. e ele falava, tem um barulho aqui que não é bom. Não, eu ouvia, tal peça tá solta porque o cara tava 300 km por hora, ele entendia o motor. Só que era um cara que ele sabia tudo sobre o motor, tudo sobre pneu. Mostrou agora a reunião que ele teve na sexta-feira antes do falecimento dele. Ele estava discutindo com os caras da Goodyear, os engenheiros da Goodyear. Ele estava discutindo melhoria de pneu. Esse era o nível do cara. Dado. Ele sabia disso. Ele sabia qual era. Por quê? Porque ele sabia a performance do pneu de todas as Ele sentia. escuderias. Ele sentia tudo isso. E quem pilotava o carro era É. ele. Mas ele sabia isso. Não, mostra ele no- pilotava, ele pilotando, ele tinha toda a percepção Sim. que ele estava acontecendo lá. Cara, eu tô indo mal por causa disso, É. disso. Mas até o Cabrini que fez na Record no domingo, ele sabia a performance do pneu da Goodyear de todas as escuderias da Fórmula 1. Não era só a da Williams ou da McLaren. Estudava, Ele sabia tudo. ia. Ele sabia qual era a performance do pneu do carro do Schumacher, que quando ele morreu era o principal concorrente dele, né? Ele sabia tudo. E aí o cara conseguia ser o melhor. Então, assim, quanto mais informação você tiver, mais dados você tiver, respondendo aí, qual é o futuro? Quanto mais informação você tiver, você vai ser melhor. E usando inteligência artificial para Lógico. otimizar teu tempo. Para Lógico. você tomar decisões assertivas. Porque aí entra naquele ponto que a gente falou também, por exemplo, planejamento. Você precisa fazer uma pesquisa do zero, a pesquisa não já está aí. Você não consegue compilar essas informações, fazer perguntas mais eficientes para você trazer, Exatamente. otimizar teu tempo, para você ter uma tomada de Exatamente. decisão mais rápida. Acho que cada vez mais nós estamos sedentos, porque qual é o nosso bem mais precioso hoje? Tempo. Tempo. Sim, Você sim. vai perder uma semana para fazer um projeto? Não precisa. Você pode perder Produtividade. 10 minutos que vai te trazer as informações, em cima daqueles 10 minutos você olha aquelas informações e traz um resultado. Isso daí demorava um mês. Tá demorando uma semana, daqui a pouco vai demorar 10 minutos. Exatamente. Que é inclusive Big Link, que a gente tá lançando aqui também agora, para isso. Cada vez mais a gente tem que usar a inteligência artificial não para roubar emprego, para otimizar Lógico. o emprego para a gente trabalhar com cada vez mais inteligência. Mas quando surgiu a internet, todo mundo falou, a internet vai roubar. O que a internet fez? A internet criou novos comportamentos, novos e novas hábitos. profissões. Eu falo isso, teve uma época na faculdade, na pós, que teve um amigo meu que falou assim, cara, tem uma profissão aí que está crescendo bastante, que é o arquiteto de informação. E eu lembro de chegar a conversar com meu pai. Meu pai é advogado, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E minha mãe é psicóloga também, super inteligente. Como é que eu fui explicar para eles que eu queria ser arquiteto de informação? Eles assim, mas você é publicitário, você tá fazendo... Não, mas a arquitetura de Mas informação... ser publicitário na nossa época já era diferente. Já era diferente. Só que Porque para somos 3 eles... publicitários aí. Só que para eles o arquiteto é o cara que desenha, é o arquiteto raiz. Não, é o arquiteto. Então você começa a ver que a publicidade, a internet, ela trouxe novas profissões. Quem que era content manager, social media 10 anos Mas, cara, atrás? Então a inteligência vai trazer isso. Eu fiz um curso de datilografia. Integridade, né? Eu fiz curso de MS-DOS. E você tinha que fazer, porque senão você ia estar fora do mercado. Exatamente. Hoje em dia, se você não trabalha no computador, você automaticamente, assim, tem profissões que você não precisa, mas hoje em dia um computador te conecta com o mundo. Sim. Só que lá atrás você tinha que fazer um curso de datilografia, porque senão você ia ficar fora do mercado. Exatamente. Quem que faz curso de datilografia hoje? Não precisa, porque se tornou rotina. É. Tudo que se torna rotina, cara, você não precisa trazer curso. É uma rotina, você tem que aprender. Da mesma maneira que a gente está falando de dados, daqui a pouco, cara, pode ser que dados sejam ensinados nas escolas. Uhum. Crianças vão começar a aprender isso. Acho que a gente vai ter que começar a ter curso de caligrafia, né? Porque as crianças... É verdade, as ninguém crianças mais escrevem. Não, ninguém mais To- escreve. todo Você mundo- bota ali um papel e não consegue escrever. Tem escola e tal, mas saiu da escola. Eu vou fazer... É só tipo,
uma faixa etária, você não consegue escrever. Não, eu vou assim. fazer reunião em agência, o pessoal dá risada na minha cara, porque eu sou o único que tô com papel e caneta. Porque primeiro Aqui, que eu ó, escrevo mais estamos rápido. aqui, cara. Tá Eu aqui, ó. amo isso. Eu amo isso. Tenho cara. coleção, né? De caneta, eu adoro. Só que assim, eu escrevo muito mais rápido do que eu digito. Você tá numa reunião, você tem que Mas anotar um monte de coisa. eu fiz um rodados aqui. E me perguntaram, mineiro me perguntou, cara, me traz um objeto que remete à tua carreira. Eu trouxe um papel e uma caneta. É isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque foi o que eu falei, vou até parafrasear o que eu falei aqui. Cara, eu posso ter o computador lá, mas lá eu já tenho o raciocínio pronto. Aqui eu preciso construir. Uhum. Isso aqui pra mim é construção. É. Então se eu preciso riscar, tem vários riscos aqui. Eu vou riscar, eu vou fazer, eu vou entender meu raciocínio aqui, daí eu jogo pro computador. Eu preciso disso. Isso aqui, cara, eu juro pra você, otimiza meu tempo na hora que eu tenho que sentar no computador. Não, você vai em casa, eu trabalho de home office, você vai na mesa da sala, é cheio de papel. Aí você fala, mas você não trabalha com marca digital? Sim, é cheio de papel. Eu pego um pedaço de papel, eu faço a agenda do dia. Aí eu vou Eu preciso riscando. anotar também. Eu anoto tudo. Eu vou riscando, eu anoto Aí, tudo. também a mineira tá no Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai também anota tudo. Por exemplo, hoje é o dia que a faxineira vai em casa. Então tem uma hora que eu tenho que sair da sala, senão ela não consegue limpar. E aí eu fui pra piscina do meu prédio. Eu precisava montar um planejamento. O computador ficou em casa. Eu adoro aqueles cadernos de criança, assim, que é folha sulfite. Foi isso. Desci, caneta, rabiscando. Montei o planejamento ali. Depois eu subi e passei pro computador. Estamos chegando O tempo aqui. passou rápido. Estamos chegando O aqui, tempo nossa, já passou tá ali. A uma gente hora tem e um algum tanto aí. teve alguns cortes aí que vão ter, mas assim, ainda assim foi uma horinha aí pra gente falar. Cara, queria que você falasse as considerações finais aí do nosso papo, porque foi mais de uma hora aqui, pelo menos, pra gente poder falar. Queria que você trouxesse fizesse um wrap-up do nosso papo aqui hoje, que a gente falou sobre data storytelling, a gente falou sobre passado, falamos sobre basquete, sobre marca, Um monte de coisa. sobre tudo. Fazer um wrap-up pra gente finalizar nosso podcast acho aqui que hoje, cara. É muito legal, assim. Eu falei pra minha mulher, se deixar aqui, a gente vai fazer igual a Inteligência Limitada, né? Que tem 4 horas, 5 horas. Teve o de 7, né? Não sei se vocês viram. Que eles É fizeram verdade, Os cara. caras do Pânico lá, E eles fizeram fica, 7 horas. cara, E exato. ficaram E 7 ficam, horas. cara. Mas é a mesma coisa aqui, que a gente tem que colocar tempo, o Sérgio já tá olhando feio ali pra gente, sim, né? eu tô vendo que ele já tá colocando uma plaquinha, Felipe nunca mais. Eu falo, em casa tem hora assim que a minha mulher ficou uma semana sem falar, eu nem percebo. Porque eu falo muito. Não, mas tá tudo. Eu acho que que assim, a gente vai continuar falando aqui depois. Eu né? edito depois, acho que eu vou cortar aqui uns 20 minutos. uns Aí 20 minutos aqui, né? eu acho que assim, storytelling é uma coisa que eu gosto muito, é um tema que eu estudo pra caramba. Já li uns 4, 5 livros, aí já fiz uns 4, 5 cursos também nessa área. Porque é o que as marcas têm que fazer. As marcas que contam as melhores histórias, nenhuma marca começou gigante. As maiores marcas do mundo começaram dentro de uma garagem, né, com um sonho e alguém que sabia contar muito bem a história, que aí o Steve Jobs é o rei. Quem leu o livro lá, A Cabeça do Steve Jobs, viu que o Wall Street nunca achou o Steve Jobs um gênio do design, sempre achou um gênio do marketing. Porque ele conseguiu, como ninguém, entender a essência do marketing, que é o gerar o desejo, não é vender. Gerar o desejo. Isso, Steve Jobs, né? É um ícone. Ícone. O cara conseguiu melhor que ninguém. Então, assim, hoje a gente tem muita tecnologia e muito acesso à informação. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu falo pra ela, assim, hoje, ela tava com dúvida em física. Ai, pai, não sei, joga no YouTube, aula de física. Pergunta certa em qualquer instância, né? Aula de física, acho que tinha uns 50 professores. Eu vou bem rapidinho, assim. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de até a gente tinha essa informação, eu tenho uma dúvida, eu vou procurar. Pum, essa informação aparecia para você. Essa oferta e monetização dessa informação, essa informação que era uma informação, era uma informação acessível e direta, ela virou uma coisa que dá a volta. E você não consegue ver direto, você tem que ver num vídeo. Você podia ver um texto de Mas, cara, aí depende antigamente a gente tinha que aprender. Eu acho que tá vivendo um segundo momento. Cara, que vira até mais difícil. Eu acho que é engraçado que a gente tá falando assim, por exemplo, vamos falar sobre o tema que você falou agora. Tem professor que não vai te fazer o catch, você não vai entender. Mas tem um professor que vai explicar de uma maneira que você vai entender. Exato. Você não vai esquecer nunca mais. Exatamente. O SXSW desse ano falou da geração T, né? Que é a nossa, que é a geração da transformação. É exatamente isso. A gente tá nessa geração, porque eu com 13 anos eu tinha que olhar a Barça, aula particular.
Minha filha, aula de física, são 50, 60 vídeos. E aí com 50, 60 professores. Qual o vídeo que vai ter mais acesso? O que tiver, saber usar dados para saber o que as pessoas estão procurando mais para gerar conteúdo disso. E os thumbnails e as palavras para isso. Então, até para você fazer um post no seu blog, você tem que usar dados. Não só para escrever. Por exemplo, o que eu escrevi da Shein, eu tive uma pesquisa aberta, porque saiu no mercado de consumo uma matéria, pesquisa aberta, que eu peguei e transformei isso em algo aberto, porque tá lá no meu blog e tá lá, e saiu no Promovil e vai sair no meu blog também. Ok. Então, se você tem muito acesso a essas informações, você tem muito acesso a isso, e para eu escrever esse artigo, para ele ter uma relevância legal, eu sei as palavras que as pessoas mais buscam e eu coloco essas palavras. Então é tudo baseado em dados. Tudo. Não tem, o dado é o novo petróleo. Sim, você vai em agências, né? As agências que eu atendi, recentemente eu atendi a JCon lá com o Thiago Scher. Tenta. O Thiago é um cara assim, muito gente boa, muito legal. Mas tenta subir uma campanha, um post no Instagram, que seja. Vamos patrocinar esse post. Tenta fazer isso sem dados. O Cher na prova. E ele tá certo. Não é o post pelo post. É o dado. Outro dia teve um post lá que eles fizeram sem parar, que eu não gostei. E eu comentei com ele. Falei assim, cara, esse post não tem nada a ver. Ele falou, Felipe, você não tem ideia os dados que a gente trouxe pra trazer isso aqui. É mesmo, cara. Olha que legal. Falou, cara, assim, deu um puta resultado, vendeu pra caramba, aumentou a marca, tal, tudo direitinho. Eu não gostei do post do conteúdo. Ele falou assim, beleza, mas as pessoas gostavam as pessoas que estavam ali gostavam de comédia, gostavam disso, tal. Então, cada vez tudo mais isso, você vai entendendo o comportamento e trazer a Exato, mensagem que ele quer ver. exato. Normal. É isso. Exato. É isso. E vamos ver se o mercado muda, né? Para de escolher influenciador só porque tem mais um grande número Seguidores. de seguidores. Só porque tem seguidores. A métrica é de não é- vaidade, exatamente. Exatamente. Cara, Porque esses dias eu tava vendo com a minha esposa. A gente começou a olhar. Nossa, olha esse coach aqui, não sei o que lá, 60 mil seguidores. Eu falei, deixa eu ver, porque eu entendo um pouco mais. Eu falei, ele não engaja. Não. Foi que seguidor comprado. Hoje em dia é fácil isso. Você vai lá, compra, acha que você criou um perfil pra bombar, acha que não sei o que lá, só que a hora que você vai ver realmente a métrica que funciona, você tá enganando. Não, eu tava numa reunião semana passada com uma marca, ela tem 482 mil seguidores. Aí eu virei e falei assim, vocês não têm um bom engajamento. E a menina de social media, não, a gente tem. O que a gente fez? Eu entrei no Instagram ao vivo, lá com elas. Vamos lá, os posts. 40 curtidas, 50 curtidas, 30 curtidas. Eu falei assim, você tem 483 mil e 50 curtidas. Datalogando entrega isso aí, tá vendo? Aí ela ficou sem graça. 1% Porque, dessa... menos porque, de 1% porque dessa... o dono da marca não sabia disso. Então o dono da marca, ela começou... Só como ela começou a confrontar, não, você tá errado. Eu falei, não, peraí. Então vamos ao dado? Tá aqui. Não sou eu que tô inventando. Seu Instagram tá assim. Aí o cara falou assim, pô, é verdade, nunca tinha parado pra pensar. Não, mas veja bem, porque a gente tem que ter... Aí começa aquelas desculpinhas lá do que eu brinco do social media, né? Que eles têm desculpa pra tudo. Cara, tem o dado aqui, tem informação. É isso. Pô, sabe, é que nem assim, você precisa fazer... Eu queria estudar um pouco mais sobre redes sociais. Tem um cara chamado Rafael Kiso, eu entrei lá no perfil do cara da Hoje em dia você M-Lab. tem É um grande acesso, amigo, hoje em dia você tem baita de um acesso. amigo, o Kiso. Aliás, é um cara que precisa entrevistar aqui, fica a dica. Vamos Já fica o entrevistar convite isso, aí, já vamos faz a ponte. Já, aí. Rafael, Ó, Rafael, já Kiso, tá aí, ó. eu tô aqui. Pode vir, Kiso. Tá indicando aqui, ó. Tô te indicando. Vou mandar mensagem pra Por quê? você. Onde que ele toma... Ele publica muita coisa. Como? Ele tem 250 mil clientes no MLabs. Olha a base que ele tem. Então, quando ele põe assim, o melhor lugar... Ele posta direto. O melhor horário para você fazer uma postagem no Instagram é segunda-feira, 8 horas da noite. Não é que ele chutou. Ele tem 250 mil pessoas fazendo isso. Ele não tem acesso às postagens, mas ele tem acesso a uma série de informações que ele traz o dado. Ele traz aqui. Aí eu falei, pô, eu queria estudar um pouco mais. Aí fui lá no Kiso. O Kiso, 200... Ele criou o KisoFlix. 200 cursos de 1 hora e meia dele, explicando com dados, ó. Esse dado aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, não faz. Você não quer. Pois é. Exatamente. Né? Tem muita coisa aí. Cara, a gente ficaria mais 10 horas que daria. aqui Vamos bater o rondendo. Vilela. Mas vamos lá, cara. Primeiro eu queria agradecer teu papo Eu que hoje aqui. agradeço. Mais um convite que a gente fez para você se aceitar. Vim falar um pouco mais sobre storytelling, que é um tema que as pessoas pedem pra gente trazer aqui. Queria agradecer o Mineiro por estar aqui com a gente hoje também, que agora o Mineiro vai assumir, Obrigado também. vai assumir o Datalogando. Ele vai ser o nosso novo responsável aí pelo Datalogando.
Charmaine. E também queria agradecer você, o convite que a gente fez para você, que você aceitou também ser nosso coordenador de cursos, que tá vindo cursos aí no Datalogando. Cursos aí, vai vir coisa legal. Datalogando Cursos Academy. aí, Datalogando Academy. Vamos trazer uma É isso, galera cara. de Então, mercado. Primeiro, obrigado pelo papo que a gente teve aqui, que foi agradeço. maravilhoso. Segundo, Talvez a gente pode mudar o nome, né? Dataflix. Talvez. Dataflix. Ó, aí, ó, Dataflix, Dataflix, é, aí, olha, pode ó, até- Kiso, tá vendo? Eu Tá mandei uma vendo, ó? mensagem pra ele, falei, cara, Kisoflix é muito boa. Ele mandou, falou, não, a ideia não foi minha. Eu falei, dane-se, mas ficou bom pra caramba. ficou maravilhoso. Ficou muito maravilhoso, legal. ficou maravilhoso. Muito legal. E é isso, então obrigado por vocês terem vindo e obrigado vocês pela audiência de sempre, tá com a gente aqui, acompanhando esse bate-papo. Se vocês chegaram até aqui, que realmente o assunto foi interessante. Vocês gostam de basquete, vocês gostam de storytelling, gostam de conversa, gostam de ver a gente bater esse papo aqui, que foi muito legal. E pra gente... Um ponto que a gente não pode esquecer. Comenta também. Manda uma Exatamente, mensagem que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Fala o que você Mande gostou, o que você não indicações, gostou, indicações, mande tipo, indicações a gente quer ver esse assunto convidados. aqui. Botar aqui na caixinha. Curte o canal, né? É isso. Conversa. Meu isso. sobrinho de 4 anos, ele tem um canal no YouTube, ele começa com Oi Galera, e começa assim, pessoal, você tem que curtir meu canal. Obrigado, então faz pra É. galera curtir o canal aí. Curte o canal, igual o Miguelzinho, meu sobrinho que eu amo de paixão, que é maluco aquele moleque. Curte o canal, tá? Porque isso vai dar engajamento, mais pessoas vão ver esse podcast, É aprender. E a gente aprende também, né? Sempre, a gente Sempre ensina e a aprende. gente aprende. A gente acha que a gente mais aprende do que a gente ensina. Eu tenho certeza disso. Então é isso. Filipão, obrigado por estar com a gente aí. Obrigado, pessoal. Galera, obrigado obrigado aí. pela audiência, obrigado por mais uma vez estar aqui com o Datalogando e a gente se vê na próxima. Valeu!